Pai, em Tua presença nós nos colocamos nesta hora e, meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, ou melhor, queremos ouvir a Tua palavra e que o Senhor tenha a liberdade de falar aos nossos corações, de se fazer presente neste lugar, de tornar essa palavra viva em nossos corações e que nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Então tenha liberdade, pois declaramos que o nosso coração está aberto, está preparado em nome do Senhor Jesus. E queremos mais uma vez, Pai, em Tua presença, aprender um pouquinho mais o Senhor para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1, eu já vou fazer a leitura logo em seguida, mas só lembrando que há 2 domingos atrás a gente já vem falando desse mesmo assunto, sobre princípios bíblicos, ou melhor, esse é na quarta, na verdade são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Hebreus capítulo 6, o primeiro e o segundo versículo falam desses princípios, falam dessas questões que são fundamentais, que são elementares. Eu tenho falado bastante que se tem um lugar que a gente não pode errar quando vai construir alguma coisa, é na base. Amém? Se você errar alguma coisa lá no telhado, lá na parede, ainda dá para consertar. Mas se você erra no fundamento, erra na base, então você coloca todo o prédio em risco. E a gente não pode errar, então, no fundamento. E a Bíblia apresenta aqui para nós já vamos ler a listinha, de 6 elementos, 6 princípios, na verdade, elementares da doutrina de Cristo. Eu tenho dito assim, que é o mínimo que todo cristão precisa saber. Nós falamos no primeiro domingo sobre o arrependimento de obras mortas, falamos no domingo passado sobre a fé em Deus, e hoje vamos continuar aprendendo e vamos ver lá qual que é o assunto de hoje. Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, isso a gente já viu, e da fé em Deus, também vimos, e a de hoje, o ensinamento de batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então a Bíblia, como eu dizia, enumera esses 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. Já vimos 2 deles, hoje vamos ver o ensinamento de batismos, ou, como diz a corrigida, a doutrina de batismos. Doutrina é um conjunto de ensinamentos, né? Então, essa aqui já traduziu dessa forma, o ensino de batismo. Agora é interessante que batismos aqui está em plural, você notou isso? Né? Não diz assim o ensino do batismo, mas diz o ensino de batismos, porque como nós vamos ver, há 2 batismos que fazem parte do princípio elementar da fé em Cristo. Há 2 batismos que todo cristão precisa ter, precisa passar, que é o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Há quem faça uma terceira classificação. Há quem diga que são 3 batismos, dizendo sobre o batismo de Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E eu concordo que há base bíblica para se entender assim, né? Discordo em alguma coisa, em algumas visões, mas não posso dizer que está de tudo errado, né? E respeito quem pensa diferente. Eu vou falar desses 2, ao meu entender, né? Existem esses 2 batismos, mas não vejo como algo, repito, por mais assim que, a princípio, não acho que dá para a gente chamar isso aqui de batismo, mas não deixa de ser a base bíblica para se entender assim. Só estou falando isso, porque amanhã depois se eu falar de 3 batistas, você diz, que isso, que absurdo. Não, né?
há margem de interpretação para se entender 3 batismos, pelo menos na minha maneira de enxergar. Mas nós vamos falar de 2 e vamos classificar que apenas existem esses 2 batismos. O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E a gente vai falar um pouquinho deles, porque afinal de contas, o ensino a respeito disso, o ensinamento sobre esses batismos é que é um princípio elementar. Interessante que a Bíblia não diz que o batismo é, mas que o ensino do batismo é. Então não é só assim, eu me batizei, então beleza, então tá bom. Não, eu preciso aprender o que é o batismo. Aprender o que é o batismo, ou os batismos, que é o princípio elementar. E a gente vai ver isso então na Bíblia um pouquinho mais a fundo. Para isso vamos para Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11. Mateus 3:11. Quando você vai abrindo aí Mateus, só fazer uma observação, porque lá em Efésios, a Bíblia diz assim: uma só fé, um só Deus, um só batismo. Alguém pode cogitar, pastor, por que o senhor está falando de 2 batismos, se lá em Efésios diz que é só um? Ou ainda, pastor, por que a Bíblia diz ensino dos batismos, no plural, se a Bíblia afirma que é um batismo só? A Bíblia está em discordância? Há contradição na Bíblia? Não, de forma alguma. Quando Paulo lá em Efésios está falando um só batismo, uma só fé, um só Deus, um só Espírito, se você pegar o contexto, ele está falando sobre a unidade da igreja. E ele está dizendo, gente, nós somos um só, nós temos um mesmo Deus, nós temos uma mesma fé, nós temos um mesmo, todos fomos batizados no mesmo batismo, né? Então ele está se referindo, não que é um só e não tem outro, né? Não, ele está se referindo que todos foram batizados em nome de Jesus, para a remissão de pecados, por imersão, todos foram batizados no Espírito Santo. Então, um não foi batizado no Espírito Santo, outro no Espírito do sei lá quem, e no outro, não. É disso que ele está falando de unidade, tá? Só para ficar claro, porque amanhã depois você diz, mas lá também diz, e aí você já entende. Depois você pode pegar Efésios 4, ler o capítulo todo, você vai entender bem essa questão. Mas Mateus capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz assim, aqui é João Batista falando, e ele diz, eu batizo vocês com água para arrependimento. Então o batismo nas águas é para quê? É o batismo do arrependimento, tá? Aí ele continua, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará, de que forma? Com Espírito Santo e com fogo. Amém? Então perceba que João Batista está falando que existem 2 batismos. Ele diz, eu batizo com água. Foi esse o meu chamado, o propósito da minha existência foi vir para preparar o caminho, como a Bíblia nos ensina. Aí ele diz, mas depois de mim virá um que é mais poderoso que eu não sou digno sequer de carregar a sandália dele. Ele diz, e ele vos batizará com o Espírito Santo e vos batizará com fogo. Então, a Bíblia faz menção de 2 batismos, o batismo nas águas e o batismo com Espírito Santo. Agora você perceba que o Espírito Santo ainda não havia vindo, obviamente, nem Jesus ainda não havia se manifestado, porque é Jesus que começa a ensinar a respeito do Espírito Santo, mas Jesus não havia vindo, não havia se manifestado, já era nascido, mas o ministério dele ainda não havia se manifestado, porque primeiro se manifestou de João Batista, mas ele já está dando testemunho e está dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo. Não existe só o meu batismo, não. Não existe só o batismo nas águas, não. Existe um outro, que é alguém que é mais poderoso que eu, que vai batizar. Então, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Amém? É Jesus
que nos batiza então com o Espírito Santo. Mas já vimos que tem dois tipos de batismo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu até citei esse texto quando eu falava do arrependimento de obras mortas, mas a gente vai voltar para ele hoje. Atos capítulo 2, versículo 38, a Bíblia diz assim, ou melhor, vamos pegar no 37 para dar mais sentido. Atos 2, 37. Quando, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles cristãos, e eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, há todo um rebuliço na cidade por conta daquilo, e se junta muita gente para querer saber o que está acontecendo. Pedro se levanta, anuncia o Evangelho, falando inclusive, não só a respeito de Jesus, mas da própria vinda do Espírito Santo, se cumprindo as profecias, se cumprindo a profecia de Ageu e outras profecias do Antigo Testamento, e quando eles ouvem o Evangelho ser anunciado, acontece o seguinte, assim, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E Pedro respondeu, primeira coisa, o quê? Arrependam-se. Aí a gente viu que esse é o primeiro princípio elementar da doutrina de Cristo, arrependimento. Aí ele diz mais, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Para quê? Para a remissão dos seus pecados. Aí ele fala do batismo nas águas. Só que a gente viu que tem um aqui no meio, né, que é a fé em Deus. Mas por que eles se arrependeram? Por que eles estavam perguntando para eles, o que a gente tem que fazer? Porque eles creram na palavra. Não é verdade? Porque eles tiveram fé em Deus. E aí Pedro diz, aí vocês se batizam nas águas para a remissão dos pecados. Acabamos de ler que o batismo nas águas é para arrependimento, né? Aqui nós vemos que o batismo nas águas também é para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados, né? Porque quando a pessoa se batiza, a velha criatura foi sepultada e a pessoa nasce de volta. Quando aquela velha criatura, né, o velho homem, como a Bíblia chama, é sepultado, então vai ele com todos os seus pecados juntos e é uma vida nova, então, que nós recebemos em Cristo Jesus. Amém? Então é para remissão de pecados. Aí acabou? Não. Aí ele diz, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Aí sim a obra está completa, aí sim a obra está feita. A gente precisa entender que nenhum cristão ele é completo sem o batismo do Espírito Santo. Agora, infelizmente, alguns pensam mais ou menos assim, não, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu desci as águas do batismo, eu nasci de novo, pronto, agora não preciso de mais nada. Não, ainda está faltando a pessoa ser cheio, ser revestido do Espírito Santo. E enquanto nós não formos revestidos do Espírito Santo, nós precisamos ter claro no nosso coração, não, ainda me falta algo. Eu tenho que receber o Espírito Santo, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, como infelizmente tem muitos cristãos que simplesmente não dão a mínima importância para o Espírito Santo, essa que é a grande verdade. Não dão a mínima importância para o Espírito Santo. Agora pare para pensar que o Espírito Santo é para nós hoje a maneira de nós nos relacionarmos com Deus. Deus se relacionou com a humanidade, primeiro, Deus pessoalmente, quando cria o homem. E ele vem todos os dias, pessoalmente, o próprio Deus, para passear com eles no jardim. O homem peca, os pecados vão aumentando, e Deus diz, eu não vou aguentar eles, a minha santidade não permite. E aí, Deus tem todo o plano de salvação, lá na frente ele envia Jesus. Claro, todo o Antigo Testamento ele se comunica ali com a humanidade através dos seus profetas, através dos sacerdotes, mas chega um momento que ele envia Jesus para vir a essa terra. Então primeiro veio o Pai, depois veio o Filho morreu e ele disse,
eu vou para o Pai. Um dia eu vou voltar, mas eu vou para o Pai. E eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. E na nossa dispensação, a forma de nós nos relacionarmos com Deus é com o Espírito Santo, através do Espírito Santo. Porque o Pai já veio. Porque Jesus já veio. E agora quem está presente na terra não é o Pai e também não é o Filho, mas é o Espírito Santo. Amém? Agora, e é justamente aí, né, que eu entendo o seguinte, quando a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, que pensa numa coisa mal interpretada essa aí, que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque o homem rejeitou Deus, o homem rejeitou Jesus. Se o homem rejeitar o Espírito Santo, acabou. Tem perdão? Não tem, acabou. Vai recorrer a quem? Então, eu particularmente penso que é justamente nesse sentido. Claro que não posso ser tão simplista assim, né? Há mais repercussões dentro disso, mas a grosso modo, sendo bem resumido, é mais ou menos isso. Bom, mas nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo e entender, né, esse princípio elementar da fé de Cristo, que é entender o batismo, tanto o batismo nas águas, quanto também o batismo no Espírito Santo. Eu preciso compreender o que é isso. Se eu não compreender, eu vou ficar muito aquém daquilo que Deus ele tem para nós. E alguns eu já vi pessoas até falando assim, não, pastor, mas eu não preciso ser batizado no Espírito Santo, porque assim, ser batizado no Espírito Santo é para falar em línguas estranhas. E eu já sei orar, pastor. Eu, não preciso orar em línguas, porque eu sei orar. Meu irmão, uma hora dessa você não sabe se você cava um buraco, se enfia dentro, se você diz, meu Deus do céu, que mundo que a gente está. A ponto da pessoa dizer, não, o Espírito Santo é só para eu falar lá, enrolar a língua lá de vez em quando, e falar de um jeito esquisito. Meu irmão, isso mostra que a pessoa não tem, né, o mínimo do conhecimento de quem é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo ele faz nas nossas vidas. Agora, obviamente que não tem como eu falar disso hoje. Para falar sobre batismo nas águas, geralmente eu gasto uns 2 domingos quando a gente vai tratar sobre isso. Para falar do Espírito Santo, geralmente de 3 para cima. Geralmente eu falo em 4 domingos, né? Tem vezes que eu falo em 5 domingos a respeito do Espírito Santo. Não tem como em alguns minutos eu resumir e falar dos dois. Então eu estou passando assim, né? Eu estou fazendo o resumo do esboço, da anotação, né? Do que é o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Mas só realmente assim, o elementar, o mais básico possível a respeito então desse assunto. E aí você, né, compreenda um pouquinho porque que eu estou sendo tão superficial e tentando passar tão rápido nesses textos aqui, porque não dá, simplesmente não dá para a gente se aprofundar e o propósito nem é esse, é a gente pelo menos entender o que é o ensino sobre os batismos, amém? Compreender que existe o batismo nas águas, que é para remissão de pecados, que a minha velha criatura é sepultada, que então eu vou nascer de novo, né? E eu gostaria que você lesse esse texto, eu não vou ler, mas anota aí para você ler depois, Romanos 6, de 1 ao 6. Lá a Bíblia diz que nós morremos para o pecado, porque nós fomos sepultados com Cristo. Quer dizer que quando Jesus foi colocado no sepulcro, nós fomos enterrados com ele lá, não porque não está falando de algo literal, mas espiritualmente é exatamente isso. Mas como é que isso se dá? Aí a Bíblia diz, nós somos sepultados com ele pelo batismo, porque o batismo nas águas, ele representa um sepultamento, assim como quando alguém morre, ela é enterrada, colocada debaixo da terra, quando o pastor pega a pessoa e depois dela confessar a sua fé em Cristo, mergulha ela lá na água, então ele está fazendo o sepultamento daquela pessoa, ela está morrendo, o velho homem, o velho eu morre. Quando o pastor tira a pessoa da água,
né? E é importantíssimo o pastor sempre lembrar dessa parte também, né? Que tão importante quanto mergulhar, tem que lembrar de tirar também. Mas quando o pastor tira a pessoa da água, então a pessoa, o simbolismo é justamente da pessoa nascer de novo. E é isso que esse texto, dentre outros tantos, mas seria importante você ler depois esse texto na sua casa, Romanos capítulo 6, de 1 ao 6, que fala justamente isso. E aí nós nascemos de novo para andarmos em novidade de vida. Esse é o batismo, então, nas águas. Dentro do batismo nas águas, né, existem algumas operações de Deus na nossa vida. Nós somos despojados, né, do corpo da carne, do corpo do pecado, né, nós sepultamos, como eu já disse, a velha criatura, nós nascemos de novo, né, nós recebemos a circuncisão, não feita pela mão do homem, mas a circuncisão no coração, a circuncisão de Cristo, e todas essas bênçãos se manifestam, então, justamente no batismo nas águas. Agora a gente começa a olhar para a Bíblia, principalmente para o livro de Atos, e as pessoas ouviam o Evangelho, elas criam no Evangelho e elas eram batizadas. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Irmão, então vai ficando aí na igreja, no dia que você sentir no coração, você se batiza. Não, vai dando uma arrumada aí na tua vida, né? Que aí assim, o dia que você já tiver mais ou menos, pelo menos, aí você se batiza. Agora você está muito ruim, né? A hora que você tiver mais ou menos, você se batiza. E não é mais ou menos isso que você tem hoje em dia? Agora, como é que eu vou melhorar, meu irmão, se a velha criatura ainda está em mim? Como é que eu vou melhorar se eu não nasci de novo? Agora a gente olha para a Bíblia e a gente vê algo diferente, a atitude diferente da igreja primitiva. Aquelas pessoas ouviam o Evangelho e elas diziam: é isso que eu quero para a minha vida. Se Deus me amou tanto que enviou o único filho dele para morrer em meu lugar e através da morte de Jesus eu tenho a salvação, é isso que eu quero. Você crê então em Jesus? Eu creio. Então você vai se batizar. E as pessoas eram batizadas. Basta você ver o que acontece lá com Felipe pregando para o eunuco, que está indo, lendo o livro de Isaías, e aí ele pergunta: você entende o que você está lendo? Ele diz: como é que eu vou entender, se não há quem me explique? Olha que mole que ele dá, né? O Felipe caiu de braçada, ele diz: não, agora, deixa eu te explicar então. Então sobe aqui na carruagem, os dois continuam a viagem ali que estavam fazendo. E a Bíblia diz que a partir daquele texto, Felipe começa a explicar a respeito de Cristo, e aquele homem vai crendo naquilo que, olha só que interessante, olha como o ensino do batismo é princípio elementar da fé em Cristo, porque em pouco tempo que Felipe está pregando para o eunuco, naquele pouco tempo, ele ensinou a respeito do batismo. O ensinamento do batismo é um princípio elementar. Tanto é que não é Felipe que faz o apelo. Tanto é que o próprio eunuco está passando um lugar onde tem água, não diz que era um rio, não diz que era água corrente, diz que havia água. E ele diz assim: rapaz, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Aí Felipe diz: nada. Se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. Ele diz: eu creio. Então desce lá, mergulhou ele, foi batizado nas águas. Amém, igreja? Olha só que fantástico, então, isso aqui. E nós precisamos, então, né, viver isso. Agora, quantas pessoas... Não, pastor, já faz uns 2 anos que eu estou na igreja, mas não senti no coração ainda de me batizar. Porque o batismo, além de tudo isso que nós já falamos, é uma confissão pública da minha fé, da minha crença em Cristo. Amém? Isso é o batismo, é dar publicidade também na minha fé. Eu crer no Senhor Jesus e eu confessar, então, a minha fé nele. E nós precisamos, então, viver aquilo que a Bíblia está nos ensinando, viver um modelo, então, bíblico, em nome de Jesus. É assim, daqui a pouco nós vamos ver outros textos que ficam claros justamente essa questão que eu estou falando para vocês. O batismo no Espírito Santo
nós também precisamos entender o batismo do Espírito Santo. Porque tem muitos cristãos já há anos dentro da igreja, há anos caminhando com Jesus, mas que ainda não receberam o batismo do Espírito Santo. E às vezes não receberam o batismo do Espírito Santo porque falta entender o que é isso. Tem gente que chega ao ponto de ter medo de ser batizado no Espírito Santo. E eu já vi, não são poucas pessoas, muitas pessoas, que por falta de justamente ensinamento, tem medo de receber, ou tem medo de receber algo que não é genuíno. Ai, pastor, mas eu estou aqui orando, pedindo o Espírito Santo, mas vai que na hora entra um demônio assim em mim, e aí eu começo a falar em línguas estranhas. Meu irmão, tá esquisito essa conversa, né? Tá estranho isso aí. Eu estou aqui na presença de Deus, buscando a Deus, querendo receber o Espírito Santo. Aí eu esqueci do que Jesus ensinou. Quem é o pai que o filho lhe pede um pão e ele dá uma pedra? Que lhe pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? Amém, igreja? Então, nós precisamos aprender, isso é doutrina básica, elementar da fé em Cristo. Bom, vamos ver alguns textos para entender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos para Atos dos Apóstolos, ou melhor, já estamos em Atos, mas vamos agora para o capítulo 8, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Atos 8, 14 diz: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Que batismo que é esse que ele está falando? Do arrependimento, de remissão dos pecados, batismo nas águas, né? Aí diz assim, ó: então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha só que fantástico isso aqui. Primeiro lugar, algo que, bom, eu falo disso daqui a pouco, mas quando os apóstolos ficam sabendo que o evangelho tinha sido pregado em Samaria, porque vamos lembrar, até então eles estavam ali só em Jerusalém pregando só para os judeus. Mas quando eles ficam sabendo que o evangelho foi pregado em Samaria e que as pessoas creram no evangelho e inclusive foram batizados em nome de Jesus, eles dizem, bom, eles aceitaram Jesus, aceitaram a fé em Jesus, eles confessaram essa fé, né, nasceram de novo, foram batizados. Então tá bom, é o suficiente, não precisa mais nada. Não, eles falam, não, essa turma não está completa. O que está faltando para eles? Está faltando o Espírito Santo. Então vamos enviar pessoas até lá para ajudar essa turma, para que eles recebam o Espírito Santo. Vamos enviar pessoas para lá para isso. Aí, olha a igreja, né, a liderança ali, vamos assim chamar da igreja. Aí olha para um lado e diz assim, rapaz, quem está aqui sem fazer nada? Para a gente mandar uns dois lá, desocupados. É isso que eles fazem? Não. Olha quem eles mandam. Olha quem. Aí a gente vê a seriedade da missão. Porque a missão é dada para quem? Para Pedro e João. Amém? Só ali, né, a nata. Meu irmão, o próprio Paulo chama Pedro e João das colunas da igreja. Só para você entender quem era a turma. O Pedro, nesse momento, era o líder da igreja primitiva. João era aquele discípulo amado que, né, andava ali lado a lado com Jesus, que encostava a cabeça no peito de Jesus, e manda só esses dois para lá. E aí você vê como a igreja encarava a missão. Amém? Quem sabe o Pedro, como líder, ele diz assim, não, esse aí não vou mandar ninguém, eu mesmo vou.
Sabe aquele ditado, quando você quer uma coisa bem feita, né? Faça você mesmo? Me parece que ele diz, não vamos nem delegar a função. Ô João, junta as malinhas aí, vamos partir o Samaria. Vamos lá. E aí eles chegam lá e eles impõem as mãos sobre aqueles novos convertidos, sobre aqueles agora irmãos em Cristo, e eles recebem o Espírito Santo. E aí que eu quero lhes chamar a atenção, porque a Bíblia começa dizendo assim, eles não haviam recebido o Espírito Santo. E aí eles vão lá para que eles recebessem o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz, eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Meu irmão, nós precisamos entender que o Espírito Santo nós precisamos simplesmente recebê-lo. Só que às vezes a gente tem, né, até na boa intenção, mas às vezes a nossa maneira de se expressar leva as pessoas a ter um entendimento errado. Pessoal, vamos agora fazer oração, nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos buscar o Espírito Santo. Meu irmão, no linguajar crente, todo mundo entende o que é isso. Mas a gente não tem que buscar o Espírito Santo. Porque para você buscar algo, é algo que está longe. Você concorda comigo? E a gente tem que receber o Espírito Santo. É essa expressão que a Bíblia usa. Não só nesse texto. Não estou me baseando para alegar isso em um texto apenas. Mas a Bíblia sempre usa essa expressão. Receber o Espírito Santo. O Espírito Santo já me foi dado. O que eu tenho que fazer? Receber. Para os discípulos, Jesus disse, esperem até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo com poder. Esperem que vocês vão receber. Os únicos que tinham que esperar eram os discípulos. E a única razão que eles precisavam esperar é porque Jesus ainda estava no meio deles. Aí Jesus diz, eu vou ao Pai, vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar o Espírito Santo. No meio desse trâmite todo, vocês aguardam aí. Mas o Espírito Santo vai vir. No dia de Pentecostes, Atos 2, que a gente leu há pouco, o Espírito Santo então desceu sobre aqueles cristãos. Daquele dia em diante, mais nenhum cristão precisa esperar o Espírito Santo, mais nenhum cristão precisa buscar o Espírito Santo, porque ele já foi nos dado. Amém? Nós só precisamos receber o Espírito Santo. Meu irmão, eu gosto tanto de fazer, eu estou até em dívida aqui com essa igreja, porque eu gosto tanto de fazer essas reuniões para as pessoas serem batizadas do Espírito Santo. De uma certa forma, isso é até uma marca, né, do meu ministério, e aqui a gente ainda não fez uma campanha assim, né, alguns domingos nesse sentido. Mas só para você entender, eu expliquei isso no culto da manhã. E teve uma irmã que acabou o culto, ela veio falar comigo, ela falou assim, mas numa alegria, numa felicidade. Ela disse, pastor, olha, hoje a bênção foi completa, eu fui batizada no Espírito Santo. Amém. E ela disse, pastor, fazia muito tempo que eu buscava ser batizado. E hoje, pastor, eu entendi que eu não precisava buscar o Espírito Santo, que eu precisava só receber o Espírito Santo. Pastor, hoje eu recebi o Espírito Santo, eu fui batizado. Aí eu dizia para ela, irmã, perceba como é só um pequeno ajuste na sua maneira de crer, que isso faz toda a diferença. Amém. Meu irmão, é só um pequeno ajuste, isso faz toda a diferença na vida, na nossa vida. É um pequeno detalhe ali que muda toda a história. Então nós precisamos, né, também compreender isso, que basta nós recebermos aquilo que já foi nos dado. É como se Deus pegasse e estendesse a mão, assim, com um presente para mim, né? Eu vou pegar aqui a ceia mesmo de exemplo. Estendesse a mão para mim, ó, foi-me dado. Só que eu lá do outro lado não estendo a mão para receber. Mas foi-me dado, está aqui. No dia que eu entendo, mas pera lá, basta só receber então já... Eu não tenho que fazer um esforço, isso, aquilo. Não, eu tenho que simplesmente ir lá e dizer, Senhor, muito obrigado, estou recebendo agora. Amém? Quando
Quando isso fica claro para mim, quando eu creio nisso, então tudo muda. Mas olha só, eles haviam sido batizados nas águas. Mas diz: não, precisam ser batizados no Espírito Santo, porque o cristão não está completo sem o batismo no Espírito Santo. Vamos enviar Pedro e João para lá, para que eles recebam o Espírito Santo. E é muito interessante essa questão, que se a gente olhar para a forma que foram plantadas as igrejas, a grande maioria das igrejas, para não dizer todas, mas a grande maioria das igrejas, no livro de Atos, né, o trabalho da igreja primitiva, gente, eles chegavam em um lugar e eles começavam a anunciar a Cristo, em lugares onde o evangelho nunca foi pregado, onde ninguém nunca havia nem ouvido falar de quem era Jesus. Em muitos lugares onde sequer, porque entenda bem, os judeus ainda criam no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Mas boa parte dessas nações, ou melhor, a grande maioria dessas nações, nem a fé em Deus não tinham seus deuses, tinha a sua maneira de crença, tinha a sua maneira de culto, mas quando eles ouviram o evangelho, eles criam então no evangelho. Aquelas pessoas, elas eram batizadas nas águas, aquelas pessoas, elas eram ensinadas, instruídas, ajudadas pelos apóstolos a receberem o batismo com o Espírito Santo. E aí sim, aqueles cristãos estavam completos. Agora pare e pense, eles chegavam naquele lugar, tinha um bando de novo convertido, que tinha acabado de ser batizado nas águas, que tinha acabado de ser batizado no Espírito Santo. Eles passavam ali um tempo ensinando o básico, ensinando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Sabe o que eles faziam? Gente, tchau. Estamos indo plantar igrejas em outros lugares. E largava uma montoeira de crente novo convertido, sem um pastor, sem um obreiro, sem nenhum tipo de liderança. Eram simplesmente, só que a ênfase do ensino dos apóstolos era as pessoas aprenderem a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. As pessoas aprenderem a serem guiadas pelo Espírito Santo. E olha como os apóstolos trabalhavam, eles preferiam deixar uma igreja sem liderança do que colocar uma liderança imatura, do que colocar uma liderança despreparada. E quando eles diziam assim, tchau, depois a gente volta, ó, a gente manda umas cartas aí, né? Assim, a gente manda umas cartas aí para ver como é que tá as coisas e tal, mas depois a gente volta. E o depois a gente volta não é o depois dos nossos dias, é o depois do dia deles, né? Dos dias deles, que eram vários e vários dias de viagem até um lugar a outro. Olha só, ó, a gente vamos pensar nas viagens missionárias de Paulo, por exemplo, nós vamos fazer todo o percurso das viagens, vamos voltar a Jerusalém, quando der a gente volta aí para ver como é que tá as coisas. E eles voltavam lá e como que a igreja estava? Vivendo a doutrina de Cristo, a igreja crescendo, gente sendo salva, sendo batizada no Espírito Santo e as comunidades crescendo. Aí nessa nova visita, aí sim eles pegavam daquela comunidade, pessoas que haviam se destacado entre eles e colocavam eles para exercer cargos de liderança. Agora, hoje em dia, o que a gente faz? Não, vamos preparar alguém, vamos discipular, vamos gastar anos aqui investindo nessa pessoa, ou pegamos essa pessoa e jogamos lá e diz, ó, abre uma igreja lá. Não é mais ou menos assim? Vê o que você faz aí, te vira. Mas olha que fantástico, então, isso aqui. Eu não estou dizendo que não tem que ter treinamento, nada disso, mas vamos olhar que a ênfase da igreja primitiva era aqueles cristãos serem batizados no Espírito Santo e aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. E ponto. Amém. Esse ensino dos batismos era um princípio elementar da doutrina de Cristo. Vamos continuar, vamos ver mais um texto. Atos capítulo 10 agora. Versículo de número 44. Aqui é quando Pedro vai até a casa de Cornélio, que era um gentil, os primeiros gentios a se converterem. E
o anjo aparece para o Cornélio, diz, manda chamar o Pedro. Do outro lado, Deus está dando uma visão para o Pedro, dizendo, não chame de comum imundo aquilo que eu santifiquei, porque Deus precisava trabalhar aquele preconceito que Pedro tinha com relação aos gentios, não só o Pedro, mas os judeus tinham com relação aos gentios, para que essa obra pudesse ser feita. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz que a casa estava cheia, que ele havia juntado todos os amigos e parentes dele dentro da casa, para ouvir o que Pedro tinha para dizer. Aí quando Pedro chega, Cornélio diz, olha, o anjo falou comigo, que era para mandar te chamar, porque você diria as palavras pelas quais nós seremos salvos. Ó, a responsabilidade do pregador, uma hora dessa. Amém, igreja? E Pedro abre a boca e começa a pregar e a ensinar a respeito de Cristo. O que acontece? Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Amém, igreja? Meu irmão, olha que fantástico isso aqui. O Pedro estava pregando para gente que não tinha cara de crente, que não vestia igual crente, que não tinha linguajar de crente, que... Gente, vamos parar para pensar. Pessoas que tinham as suas crenças e tal, mas quando Pedro está pregando, aquilo está entrando no coração deles, eles estão ali se arrependendo dos seus pecados, estão crendo na mensagem do Evangelho, e eu brinco com isso, que o Espírito Santo não aguentou, caiu sobre eles. E é interessante a expressão, porque no grego é justamente isso, o Espírito Santo caiu sobre eles, despencou sobre eles. Eu brinquei que no Cu da Manhã, sabe, né, aqueles, a gente vê assim, na televisão, aquele show de rock, alguma coisa assim, que o cantor está lá empolgadão, daqui a pouco ele vai e pula na galera, já viu não? Né? E todo mundo pega ali, tá bom que eu dou uma viajada, mas eu fico imaginando, Pedro pregando, eu acho que o Espírito Santo passando a mão e dizendo assim, vamos lá Pedro, vamos lá, que hoje eu vou descer aí, vou fazer um rebuliço no meio desse pessoal. Quero batizar todo mundo aqui no Espírito Santo. Amém? Só que eu não sei se o Pedro está demorando né? Na mensagem, o que foi? O Espírito Santo não esperou nem ele terminar a mensagem. Quando aquelas pessoas abriram os seus corações, quando aquelas pessoas creram no Evangelho, então o Espírito Santo veio no meio dele. E eu fico pensando o reteté que foi ali. Amém, igreja? Aquele povo, meu irmão, pare e pense, né? Repito, não tem crente ali, gente. Tem pessoas que hoje a gente chamaria de alguém mundano, de um gentio, de alguém que não tem a fé em Cristo. Mas daqui a pouco o Espírito Santo veio, eles começaram a falar em outras línguas, começaram a glorificar a Deus, e foi aquele mover sobrenatural de Deus naquele culto. Amém? Aí olha o que acontece, olha o que a Bíblia diz. E os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, né, judeus mesmo, convertidos ao cristianismo, mas judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado, e ó, como a Bíblia chama, o dom do Espírito Santo, a dádiva, o presente do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém pode recusar a água e impedir que sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles alguns dias. Amém, igreja? Lembra o modelo que eu falei? Aqui, ó. Ele permanece alguns dias com eles, fazendo o quê? Ensinando a palavra. Agora, alguns dias, isso pode ter sido uma semana, acredito que dificilmente passou de 15 dias. Depois, Pedro o que faz? Gente, vocês aceitaram a Cristo, foram batizados, foram cheios de Espírito Santo, vocês são crentes. Não é isso? Ó, estou indo embora. Mas quem que vai pregar para a gente? Agora pare e pense, meu irmão, hoje em dia,
com um pastor, com um obreiro, com um culto na televisão, com um culto no YouTube, sei lá com o que mais, com o WhatsApp do pastor, e o crente não consegue ser crente. Verdade, não é? E o crente não consegue ser crente. Eles, fizeram um intensivão ali e diz, Deus abençoe vocês, vamos embora. É isso aí. Só que sabe o que eu acho fantástico aqui, por isso que eu estou lendo essa passagem bíblica? Porque eles foram batizados no Espírito Santo. E Pedro não diz assim, no outro texto que a gente leu, eles foram batizados nas águas. E o próprio Pedro diz, deixa eu ir lá, para eles serem batizados no Espírito Santo, não foi isso? Agora, aconteceu o inverso, eles foram batizados no Espírito Santo, e Pedro não diz assim, não, eles já foram batizados no Espírito Santo, tá bom, não precisa batizar nas águas, nem judeu eles não são, não, tá dispensado o batismo nas águas, já está batizado no Espírito Santo, tá bom, não, é o ensino dos batismos. Aí ele vira para a crentarada que veio com ele e diz assim, alguém pode negar a água para ele? Será que está falando um copo d'água? Não, está falando do batismo nas águas. Alguém pode se recusar a batizá-los nas águas, se até no Espírito Santo eles foram batizados? Aí a Bíblia diz que, então, aquela turma toda foi batizada nas águas. Então perceba que o batismo no Espírito Santo não era desprezado, e o batismo nas águas também não. Porque o entendimento da igreja primitiva era muito claro, que precisava dos dois batismos, o ensino de batismos. Isso é fundamental para a fé cristã. Amém? E diz, vamos batizar essa turma toda. E estão lá e batizam todo mundo. Então nós precisamos, meu irmão, em nome de Jesus, entender isso. Mas tem gente hoje em dia achando que o batismo nas águas não é importante. Tem outros achando que o batismo no Espírito Santo não é importante, indo na contramão de todo o ensinamento dos apóstolos, indo na contramão da visão que a igreja primitiva tinha. Por isso que tem muita igreja se perdendo hoje, justamente por conta disso. Amém, igreja? E nós precisamos, repito mais uma vez, tomara que a gente não erre em nada, mas se for errar em alguma coisa, meu irmão, que a gente não venha errar na base. Amém? Que a gente não venha errar no fundamento, que a gente não venha errar nos princípios elementares da fé em Cristo. O último caso que a gente vai ver hoje, esse é bem interessante, Atos ainda, capítulo 19, versículo 1. Aqui já não é mais Pedro, agora o personagem é o Paulo, mas olha que interessante isso aqui, diz assim, aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Eles eram discípulos de Cristo. Eles haviam ouvido o evangelho, crido nele, e como nós vamos ver daqui a pouco, foram batizados nas águas. Eram discípulos. Viviam conforme os ensinamentos de Cristo. Aí olha o que acontece. E perguntou-lhes, olha a primeira pergunta que Paulo faz. Vocês receberam, e de novo, receberam o Espírito Santo 5 anos depois que creram? É isso? Receberam o Espírito Santo quando? Quando creram, porque a única exigência é essa, eu crer. Amém? Ele não diz, depois que vocês buscaram assim bastante. Não, quando vocês creram. Só que é muito interessante a pergunta, porque ele não chega lá e pergunta assim, vocês estão lendo a Bíblia todo dia? Vocês estão orando todo dia? Olha lá, hein? Ele não chega lá e não pergunta, vocês estão dando dízimo? Estão dando oferta? Estão dando esmola aos pobres? Vocês estão perdoando aqueles que os ofendem? Não, a primeira pergunta deles, olha, ele está lá, ele chega em Éfeso, né? Mais uma vez, no objetivo de plantar uma igreja, chega lá e fica sabendo, não, mas tem uns crentes aqui já. Beleza, vamos achar esses crentes. Achou a crentarada. Vocês são crentes? Somos, aleluia, nós cremos em Jesus. Qual é a primeira pergunta que já vem na lata? Receberam o Espírito Santo?
Meu irmão, você consegue entender como a igreja primitiva dava ênfase a isso? Essa era a preocupação número 1 deles. Vocês estão lendo a Bíblia todo dia? Porque quem é cheio do Espírito Santo vai querer ler a Bíblia, gente. Vocês estão orando todo dia? Quem está cheio do Espírito Santo vai querer orar todo dia. E assim vai. Só que tem gente querendo tomar o caminho oposto, o caminho inverso, inverter as coisas. Só que se a pergunta já é fantástica, a resposta, gente, olha, é mais interessante ainda. Aí diz assim: ao que eles responderam, pelo contrário, nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Eu brinco que eles perguntam assim, mas isso é de comer ou passar no pão? É verdade, não é? Como é que a gente vai ser batizado se a gente nunca ouviu falar disso? Aí eu te pergunto, como é que um crente vai ser batizado no Espírito Santo se nunca ouviu falar do Espírito Santo? Amém? Tem como? Não tem como. Como é que, é o que a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Se ninguém for lá pregar, como é que eles vão crer? Como é que eu vou crer no Espírito Santo e receber o Espírito Santo se não há quem fale, quem pregue sobre o Espírito Santo? Eles dizem, eu não sei o que é isso, a gente nem aprendeu sobre o Espírito Santo. Então veja que alguém passou por lá, e pelo todo o contexto bíblico, me parece ser justamente o Apolo, que passa por lá, ensinou a Cristo, ensinou sobre o batismo nas águas, porque eles foram batizados, mas não ensinou sobre o Espírito Santo. E Paulo chega lá e diz, opa, pera lá, está faltando alguma coisa aqui. Isso não pode ficar para trás. Aí diz assim, Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? Né? Porque ele diz, vocês são discípulos, algum batismo vocês receberam. Então que batismo vocês receberam? Eles responderam, de João. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Diga a glória a Deus. Meu irmão, o que eu estou lhe chamando a atenção por todos esses textos é para você entender a ênfase, não só que a igreja primitiva dava, mas que a Bíblia está dando. Que a Bíblia está nos chamando a atenção para esse fato. Porque eu preciso reconhecer que isso faz parte dos princípios elementares da fé em Cristo. Isso é base, isso é fundamento. Não só, como eu dizia, os batismos, mas entender o que é os batismos. Entender que, não, eu me batizei nas águas, então tá bom. Não, não tá bom. Eu não posso estar satisfeito enquanto eu não for cheio do Espírito Santo. E, gente, se você for um pouquinho sincero consigo mesmo, você consegue perceber a diferença entre um crente que foi batizado no Espírito Santo e aquele que ainda não foi. Essa diferença é latente, essa diferença é visível. Então nós precisamos nos encher. Eu contava para o irmão Alexandre aqui, já estou encerrando, a gente já vai orar. Eu contava para o irmão Alexandre que eu assumi uma igreja uma ocasião. Quando eu assumi a igreja, o pastor falou para mim, é um pastor já bem experiente na obra, ainda está conosco até hoje ele é um líder até, mas já era experiente nessa época. Ele falou para mim, olha, o culto da manhã aqui até vai, mas o culto da noite, pelo amor de Deus, pensa num culto ruim. E eu estou pensando, né, não, o pastor já está aqui faz tempo, está cansado já, o coitado, né, tá exagerando um pouquinho, né. Ele diz, não, você tem uma ideia, ele falou, do povo está tão frio, mas tão desligado com Deus, ele falou, teve ocasião de eu parar de pregar, largar o microfone, e o pessoal levar 2 a 3 minutos para perceber que eu parei de pregar. A pessoa está lá assim. Ele parou de pregar? O que aconteceu?
Aí, eu confesso para você que na minha cabeça eu falei assim, né, tá exagerando. Aí ele falou para mim, olha, teve dia de eu largar o culto no meio da mensagem, largar o microfone, descer do altar e ir para o escritório. E o culto? Quem quisesse ir embora ia, quem quisesse ficar, ficava, e para mim tinha acabado ali. Porque eu não conseguia ficar naquele culto. Né? E aí, estou eu, né, sumindo a igreja, era bem novo ainda, né, bem inexperiente até como pastor, né, mas na minha cabeça, estou aqui pensando, exagerando, também não é assim. Aí no culto da manhã, era lá essas coisas, o povo não era lá tão avivado assim, mas foi, né, foi, oh, que benção, aleluia. Chegou no culto da noite, gente do céu, o que era aquilo? Chamar de parecer um velório era pouco, né? E assim, um negócio, um peso no culto, um negócio esquisito, um negócio estranho, e as pessoas não se envolviam com Deus, sem orar, nem a tua oração não saía direito, né? E tal, e aí você já ficava meio na carne, assim, que já dava raiva, e aí que o negócio não ia mesmo, e passou ali, foi um domingo, eu falei, esse domingo eu acho que vai ver o pessoal estranhou, né, porque eu cheguei novo aqui e tal, até bonito, novinho ainda e tal, né, vai ver no próximo culto, eles, né, já se acostumam mais comigo, não sei o quê, e gente do céu, o que era aquilo? E não ia, o negócio não ia, e aí eu tava, sabe, olha que coisa triste, gente, pra você entender a situação, você diz assim, meu Deus, tem o culto da noite ainda para fazer. Ai, Jesus, me ajuda. Imagine a situação, né? Era mais ou menos assim. E aí um dia eu estava orando, incomodado com isso. Não pode. Aí Deus me deu uma direção. Diz, como é que você quer uma igreja crente, fervorosa e tal, se eles não são batizados no Espírito Santo? E eu cheguei no culto da manhã e falei assim, pessoal, quem aqui é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. De 10 a 20% da igreja. Eu nunca vi aquilo. Tá bom que eu nunca perguntei aqui, tô até com medo de perguntar agora, né? Mas deixa para perguntar outro dia. Mas de 10 a 20% da igreja. Eu já levei um susto, falei, que isso, né? Eu falei, não, pessoal, Deus me deu uma direção, a gente vai ensinar do Espírito Santo, eu vou impor as mãos, você ser batizado e tal, tal, tal. E beleza. Chegou no culto da noite, eu perguntei, pessoal, e não era um culto pequeno, assim, sei lá, devia ter talvez um pouco menos de 50 pessoas, eu acho. Não era um culto grande, mas também não era um culto tão pequeno assim, para você dizer que as pessoas estão tímidas e aquela coisa, né? Você sabe que culto cheio, o pessoal fica mais empolgado, né? Culto vazio, automaticamente a pessoa se retrai um pouquinho, mas não era nem isso. E eu perguntei, pessoal, quem aqui é batizado no Espírito Santo? Meu irmão, eu não lembro agora, já tem anos já, mas era coisa assim de uma ou duas pessoas. Aí na hora eu falei, por isso, entendi. Aí eu falei, pessoal, a gente vai aprender e tal. E pregava sobre o Espírito Santo. Beabá, a respeito do Espírito Santo. Aquilo que na tua cabeça diz assim, isso aqui todo crente sabe. E aí, para nossa vergonha, não sabe, não faz nem ideia, né? Aí chamava as pessoas na frente, impunha as mãos, aí num culto ali, 7 pessoas eram batizadas, chegava no outro domingo 5, no outro domingo 10, no outro 3, e assim foi indo. Meu irmão, mas aconteceu uma mudança, mas tão grande, a atmosfera daquele culto mudou, era aquele culto que você diz, vai ter o culto da noite ainda, né? Não acabou só de manhã, e tal, era aquele culto que você começava a orar, e se você largasse o microfone para tomar uma água, a igreja continuava. Você viu que a igreja ora enquanto o pastor está orando, né? O pastor para um pouquinho até para engolir a saliva e já dá aquela caída assim, né? E não pode, né? Mas, meu irmão, que transformação que houve.
E a gente precisa entender. E aí a gente começa a olhar para a Bíblia, para textos como esse, e a gente entende que, meu irmão, quem erra é a gente. A gente, como pregador, erra e erra bastante. Não dá a ênfase que deveria dar. A igreja erra, às vezes erra por falta de ensinamento, às vezes quando tem o ensinamento por falta de interesse, mas a gente precisa aprender que isso é um princípio elementar da fé em Cristo. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer